Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui mais uma vez uma encomenda, que eu tô produzindo e eu resolvi gravar aqui para vocês. Como é uma encomenda muito grande e vai demorar, não tem como fazer um vídeo completo, um tutorial completo devido ao prazo de entrega também. E eu já fiz um tutorial aqui, é basicamente a mesma coisa, vai mudar poucos detalhes, então eu vou focar mais no que for diferente e eu vou acelerar um pouco o vídeo nas partes que a gente já viu lá no vídeo do Purosaurus. Então se você quiser uma explicação mais detalhada sobre o processo de escultura, dá uma olhada lá nos vídeos, dá uma procurada aí nos recentes do canal que você vai encontrar o tutorial que eu fiz aí com dicas de biscuit, de escultura esculpindo Purosaurus brasiliensis. Então, sem mais enrolação, vamos aí ver o que a gente fez nessa escultura. Quem assistiu o tutorial já deve ter lembrado aí que esculturas grandes eu faço dessa forma. Primeiro eu faço esboço no papel, geralmente eu faço com ângulos diferentes da espécie, mas como eu já tenho um certo costume com esculturas tridimensionais, eu já tenho uma noção de largura e profundidade, então às vezes não é necessário, como esse aqui por exemplo. Então eu fiz aí o desenho do papel e depois eu faço esqueleto de arame. O esqueleto é importante para a resistência da peça e depois eu cubro todo o espaço com papel alumínio, sem passar muito excesso aí da linha, sempre seguindo a risca o modelo da imagem que eu desenhei. Depois do volume todo preenchido, então eu começo a cobrir aí com a massa de biscuit, sempre usando a técnica que eu já falei também no tutorial de alisar a massa, usando a água. Então eu vou cobrir toda essa parte aí que eu fiz com papel alumínio. Como vocês já perceberam, eu estou esculpindo um Spinosaurus, entre aspas, porque o cliente me pediu um Oxalaia ou Oxalaia, depende de como você chama. Eu sei que tem discussões sobre ser uma espécie única e tal, mas o cliente pediu um Oxalaia, então eu vou fazer ele. O cliente é quem manda, então aí a gente vai cobrindo toda a peça e depois a gente vai colocar os membros. Primeiro então aí eu vou esculpir o crânio, separado. Vou fazer o crânio dele para quando eu for fazer a textura ficar melhor o preenchimento muscular dos ossos e o crânio ficar certinho, totalmente proporcional e simétrico, Bom, como o cliente me pediu mandíbula articulada, a boca vai abrir e fechar, então é necessário fazer aí separado, a parte de cima e a parte de baixo. Então eu faço a mandíbula separada.
fazer a vela eu usei um arame também, para garantir a resistência e ela não ficar fácil de quebrar. Então eu fiz aí, né, o formato da vela com arame e cobri com fita para preencher por dentro. Então eu cobri de massa e usei a técnica de alisar para fixar a parte de cima da vela com o resto do corpo. Bom, muita gente já me perguntou porque eu gosto de utilizar massa tingida e dessa vez aqui nem tem um motivo, simplesmente sobrou massa de outra escultura que eu fiz e eu misturei tudo e usei na vela. Como ainda vou cobrir com a textura, ainda vou pintar, não tem problema, a coloração diferente das demais partes do corpo. Então ela ficou meio laranja aí, mas não tem nada a ver com a cor do animal. Bom, a primeira parte da textura e pintura que eu sempre faço é o interior da boca. Podem reparar que toda escultura que tem pelo menos mandíbula articulada, que o animal está com a boca aberta, eu faço assim. Por quê? É muito mais fácil você pintar por dentro do que depois de feito, ainda mais se for com articulação. Você pintar lá dentro da boca é muito mais complicado. Portanto, você pintar enquanto ela ainda não está pronta, pintar por dentro, para depois fazer a textura e a pintura por fora, fica muito melhor. Outra coisa é que eu uso super cola para fazer o efeito de molhada dentro da boca. Então, se eu usar super cola com a boca do animal, principalmente articulada, corre o risco dela colar e não abrir mais. Então eu faço assim para evitar também esse problema. No vídeo do Purosaurus eu tive um probleminha lá para articular a mandíbula e gravar ao mesmo tempo, porque deu muito trabalho, mas nessa aqui eu já dei uma melhorada. Eu vou tentar explicar melhor para vocês o que eu fiz aí. Primeiro eu fiz essas protuberâncias aí que vão ser as bochechas, entre aspas, que eu não sei o nome disso ainda, do animal. Eu já fiz da coloração que vai ser a boca, né, meio rosa, meio creme, não sei nem que cor saiu aí. Então eu fiz essa parte de baixo e eu dividi a mandíbula onde ela vai encaixar, porque ela vai segurar para a boca não descer demais, a mandíbula não descer demais e não ficar a boca quebrada, né? Como se ela não fizesse parte da parte de cima, se ela fosse desvinculada, sem músculos. Enquanto a bochecha do animal, entre aspas, seca aí, eu vou fazendo aqui a continuação, né? Fazendo a vela da cauda, essa nadadeira que ele tem aí. E agora eu vou fazer os dentes, diferente dos dentes do Purosaurus que eu fiz, deixei secar e depois eu encaixei. Esse aqui eu fiz um pouco diferente, eu já usei os dentes moles e ao invés de fixar os dentes duros na gengiva mole, eu fixei os dentes mole no crânio duro, já seco. Então eu fiz aí a técnica de alisar a massa, e o dente eu faço da mesma forma aí, misturando a massa na mão ali até fazer um grãozinho de arroz, né, pontudo, tipo um grãozinho de arroz. Eu fui molhando a pontinha e colando na superfície do crânio.
Bom pessoal, como prometido aí na parte da mandíbula, vocês viram que eu fiz aí a bochecha, né, entre aspas, eu aumentei um pouco ela, e ela já vai servir como a garganta do animal, né, vai ficar com efeito de garganta também. Então eu deixei secar, né, já passei a super cola aí para ficar um pouco liso, para deslizar bem a articulação. Daí eu fiz um buraco aí, né, na transversal atrás do crânio, atrás dessa bochecha aí, e vai ser onde o arame vai ficar encaixado. Então eu fiz um triângulo com arame, vocês vão ver aí. Esse triângulo vai encaixar no crânio e o crânio vai ficar com essa parte do arame para dentro desse buraco. Depois eu vou cobrir com massa. Vamos acompanhar aí como que eu fiz. Eu grudei o arame na parte de trás do crânio, eu já dividi ele aí atrás, só deixei junto na frente aí da boca, da textura da boca, onde tem os dentes. Da parte de trás eu separei e o arame é que vai ligar um ao outro. Então eu grudei o arame com massa e deixei secar. A parte da bochecha vai encaixar dentro dessa ligação do arame aí com o resto da mandíbula. Então ela não pode passar daí, ela não pode ser maior do que isso. Por isso que você tem que prestar atenção. Então se por acaso passar, você pode tirar o excesso com a tesoura, por exemplo. Bom, depois de seco, eu encaixei aí a mandíbula com arame, e o arame vai ficar dentro do corte que a gente fez e a bochecha vai ficar dentro do crânio, encaixado. Depois, com um pouquinho de massa, eu vou cobrir, eu vou tapar esse lugar do arame aí, de uma forma que não atrapalhe a articulação. Presta atenção para não grudar a articulação. Então eu uso a técnica de alisar a massa com água e fixo tudo certinho, deixo tudo fechado. Depois eu vou cobrir essa parte que ficou aí à mostra embaixo, para evitar que a boca abra demais também. Ela vai ser meio que uma trava, então quando eu abrir a articulação ela não vai passar, não vai correr risco de quebrar e não vai ficar feio esse buracão embaixo da boca do animal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo. No próximo vídeo a gente continua aí de onde parou. Eu vou gravar o processo de escultura completo que o cliente me pediu dessa peça aí. Até o próximo vídeo. E se você quer uma escultura feita por mim, você pode entrar em contato aí no Instagram, @wildphotoansculpt. Eu vou deixar o link aí sempre nos cards ou na descrição do vídeo. Então um abraço e até a próxima.